Mano, isso é bonito. Joseph, you can't go to sleep feeling like this. I'm sorry for everything, and I know you need space, but I'm here for you. You don't need to feel so lost. Mano. Joseph, have I ever told you what my mother was like? Tá, isso definitivamente tá bonito. Ó. Joguinho com cheirinho de baunilha no pepé. Gostoso, cara. Isso é o que eu chamo de um jogo cheiroso, cara. Gostei. Você tá de parabéns. Parabéns, cara. Tô nem aí se lá na frente eles cagar tudo, mas pô. Isso me lembra muito de uma cena do filme do Beethoven. Acho que foi do Beethoven ou do Mozart. Acho que é do Beethoven. Tem ele deitado num lago. Tipo, o Beethoven tinha um pai abusivo e... Enfim, aí ele fugia... Quer dizer, tem uma parte específica do filme, se eu não me engano. É porque eu vi muito tempo atrás, então se eu posso estar confundindo os dois filmes por ser filmes de músicos clássicos. Mas tem uma parte que ele foge de casa à noite, ele se esconde no lago, assim, daí ele fica deitado olhando as estrelas e a fotografia do filme mostra uma cena muito parecida com essa. Bonito, cara, bonito. Um cervo, tá aí uma coisa que eu nunca entendi, cara. A maioria dos filmes tem cervos ou viados, eu acredito que aquele ali seja um viado. E não, viado não é xingamento, viado é uma das ramificações dos cervos. Então, não leve pro lado errado aí, pelo amor de Deus. Sejam adultos. You know what it's like not to have a mom at home. And you know how hard that made my childhood. What helped me was watching the birds in the morning before the school bus came. I thought that my mother was one of those birds, and it made me want to be free like her. My mom taught me how to fold origami cranes while she was in the hospital. So I told myself I would fold one every day until I could fly myself. Tá bom. Muitas obras, eles sempre mostram um servo, um veado espiritual ou coisa assim pra conduzir o caminho. Eu não sei bem qual é o sentido psicológico disso, ou sei lá, por quê, sabe? Não sei se é por ser um animal que traz confiança ou alguma coisa assim, se tem alguma coisa relacionada. Até no Harry Potter, se não me engano, não. O Harry Potter, o patrono dele é um cervo, não é? Mas isso eu acho que é um viado mesmo, não é um cervo. I think we both have always loved animals, and for me that love started with a dog. Sometimes this Rottweiler would come up to our property line and wait at the fence for me, but only once in a while. I was sure to check every day immediately after school, and it usually ended in disappointment. I would even steal money from my passed-out dad just so I could buy these off-brand dog biscuits. Even when she did stop by, she never went beyond the fence. Why was she so scared? Então, Harry Potter, por exemplo, é um filme que eu tava vendo, tipo, a paleta de cor deles é escolhida a dedo e tal, e os filmes tem disso, tipo, paleta de cor significar, cada cor tem um significado e pá. Acredito que nos jogos, dependendo, né, do jogo também, provavelmente deve ter jogo indie que não deve ter uma equipe tão grande, não vai ter um cara específico pra, tipo, I think my dad was the opposite of your dad in almost every way.
except he was in the military as well. He coped with alcohol of every kind. The trailer started falling apart, he got angry, and I withdrew. More and more I became the weird, quiet kid who made lots of origami birds and carried dog biscuits around. I think we were pretty similar when it came to being the weird kids. And that same sincerity in college was one of the reasons I was so drawn to you. Interessante, cara. Ouviu as cores tudo? Então. Só faltou os dementadores e a raposa levantando a varinha dizendo espectro patrão. Life got worse and worse. And at one point, I really didn't think I could survive another day with my soul still intact. I had no real friends, let alone neighbors, since we lived in the middle of nowhere. I should have talked to my teacher, but I was scared what he would do if he found out. As I waited for the school bus one morning, I walked around until I found something in an abandoned shed. Something I can't put into words. Tá bom. I summoned courage I didn't know I had, and I broke into my dad's room and found the key to the shed where he had locked my bike. I'll never forget that feeling. The wind rushing by my ears as the sun rose over fields of wheat. I was flying for the first time. I biked as far as my legs could take me until I found a house that felt friendly and that felt like home. Those strangers helped me in so many ways. And if it wasn't for them, I wouldn't have found my foster family. And if it wasn't for my parents, I wouldn't have met you. Tipo, isso é bizarro, tá ligado? Porque teoricamente ele voltou a dormir, né? Então ele tá no sonho, ele é a raposa. E isso é ela falando. Mas ela não tá falando. E tipo, o que eu digo que é bizarro é o tanto de palavras e de vidas, quanto de coisa que a gente nunca falou, sabe? E a gente guardou pra si mesmo durante a vida em si. Seja por conveniência, seja por medo, seja por o que for. Fica não, Lu. Esse não é o objetivo, Lu. O objetivo é... You have strength, Joseph, and you're not as alone as you think. It's all just so pointless. Just waiting for life to happen. It's like having the home I always wanted is cursed out of my reach. The thought of being a parent myself. How could I do that when I couldn't even be a good son? I'm sorry. I know what you're saying. I just don't know how things will work out. These quiet hours will turn into years. We'll wonder which roads passed us by. Then we'll forge a new road together. Besides, I discovered for myself that one fateful morning where any hopeful road leads to. There may be thorns and mist, but it always leads to the same thing. And what's that? Family. I'm so glad that you're part of my family, Rachel. And I'm glad you're part of mine.
Ok. Tudo bem, Lu? Se cuida. Um beijão pra você, tá, Lu? Aham, parece que o Surf tá rindo. Parece que o Surf tá dando uma risadinha pra gente. Eu tô meio sem palavras, cara, com o jogo. Bonito, bonito, cara. Demais, tá louco. Eu vou fazer o seguinte, provavelmente eu chegando lá na frente vai ter a mudança. O que é isso? Vai ter a mudança de cena, mudança de cenário em si, né? Ou alguma coisa assim, ele vai levar a gente pro outro canto e eu vou dar uma pausada na live. Vou ali dar um remedinho pro Patrick, dar alguma coisinha pra ele comer, botar ele na cama, dar um chamego nele. Vou dar uma pausinha de uns 10, 15 minutos mais ou menos. E aí vou deixar um joguinho de basquete aí, alguma coisa pra vocês dar uma distraída. E aí eu volto já, uns 10 minutinhos de pausa, tranquilo? Eu acho que eu vou tentar fazer esse jogo inteiro hoje. Não aparenta ser muito grande, muito longo, né? Grande no sentido de longo. Só é triste porque a Lu foi embora, né? A Lu... Escureceu. Ah, tá. A Lu começou a ficar sede com o joguinho e foi-se embora. Foi-se embora. Eu vou tentar sempre deixar... Fox knew her last cub would be waiting for her at the first tree. She was almost there. The rain cascaded onto the jade valley where the entrance to the tree was. Life was protected there, because that's where life began. It was now only a mother and a daughter left. Items from my life still dotted the ground as she moved closer to her destination and destiny. Tentar deixar a câmera desligada toda vez que for uma parte assim mais de leitura, coisa assim, pra não atrapalhar.
É legal o cara é espancado, né? Com tristeza. É quando você pensa assim, ah, agora tá mais suave. Nada. Gurizada, quem chegou agora no chat, que não tava aí ainda antes, estamos jogando hoje The First Tree. The First Tree, que é um joguinho muito bonito, um joguinho mais introspectivo, um joguinho mais focado na história em si. Não esqueçam de participar do sorteio aí, tá rolando sorteiozinho, viu? Só dá exclamação sorteio e é isso. Vai aparecer aí no chat bonitinho como é que você faz para participar. Eu tô aqui no que eu acredito que seja o começo do final do jogo. O começo do final é meio estranho, mas... Ó, raposinha, dá um adianto mais ou menos do que acontece. O nosso protagonista, ele dormiu e sonhou com uma raposa que estava procurando os filhotinhos dela. E aí é que eu tô jogando teoricamente o sonho dele, né? Só que conforme essa raposinha vai progredindo pelo mundo e tal, e vai interagindo com as coisas, ela vai contando a história dele, né? Dele que está dormindo. Quase agora, antes de eu fazer a pausinha, ele acordou por um instante, começou a conversar com a mulher dele, começou a falar sobre o que ele estava sonhando e tal, e foi abrindo o coração dele, falando sobre a história de vida dele. Sobre o pai dele, lenhador, enfim, sobre a morte do pai dele também. E agora cá estamos nós, progredindo na história. E a mulher dele também interagiu, falando algumas coisas da vida dela. Não vai ter muito como explicar tudo, mas... acho que esse dá ao menos um resumo. E aí, Morganinha, tudo certinho? Não vou alcançar ele só pulando. Vou canso. Bom. Como é que tá a sua noite hoje, Morganinha? Tá tudo certo com você? At the end of high school, I felt something I hadn't felt in a long time. Drive. I looked into the best architecture schools on the West Coast, then got a dose of reality when looking at other students' portfolios and the high cost of tuition. I still wanted to be something, to be the next Alvaro Siza, and to make those thousands of sketches worth something in my grand history. But now even an internship sounds impossible. Siza helped me understand how essential emotion is in architecture, and he also said light is the real composer of space. I like to think these glints of light, like not finding a job, or even a strange dream about a fox, are something I should be thankful for, even if the illuminated space is something I'm less than comfortable with. Mas quanto mais eu jogo, mais meu olho quebra, cara. Meu olho está quebrado. Deve ter entrado cinzas nele.
Sei lá, vou deixar a webcam aqui um pouquinho maior e eu vou fechar a webcam toda vez que eles começarem a falar alguma coisa. Tô bem, você tá bem? É. Sim, tô bem, tô bem. Algumas coisas de exploração nesse jogo, eu acho que não tanto assim pra ter coisas por cima das pedras ou coisas assim. Acho que senão ele mostraria mais. Não sei, só fico curioso. Acho que tem alguma coisa lá, um cacto. Que desgraça é aquilo? Uma árvore? Assistiu firmeza. É que... mano, se tu tivesse aí mais cedo, esse jogo tem umas partes muito bonitinhas, na moral. Tipo, muito bonita mesmo, sabe? E... não sei. Nossa! Será que era pra eu ter acesso a isso? Ela é aberta. Que doideira, cara. Não esperava que eu realmente fosse conseguir subir. Tá, né? Tem uma casa lá. As lenhas, provavelmente deve ser as lenhas do pai dele. O pai dele era um escultor. Ah, é? Tem certeza disso? Você consegue dar uma olhadinha, ver se tem alguém streamando esse jogo, Morganinha? Só pra ter certeza. Pelo que a Blood falou, ela streamou hoje. Parece uma textura de uma melancia esse telhado. Que telhado horrível. Esse telhado aqui eu fiquei triste, cara. Parece casca de uma melancia esse telhado. Mas é porque eu acho que teoricamente não era pra ninguém subir ali, né? Mas sempre tem eu que sobe. Sempre tem eu. Eu vou subir por aqui. Vou ver se eu consigo chegar lá naquela casa por aqui. Não precisar dar a volta inteira. Eu acho que dá. Não? Dá. Dá. Não, parede invisível. Ah, que triste. Deixa ser livre, Jorginho. Deixa ser livre, Jorginho. Jorginho. Ah, não vai me deixar ser livre. Pra lá. Ah, sim, que agora... Te vira aí, meu querido. Me responde como é que você tá, cara. Fala com você, saudades, cara. Tudo bem com você? Tá tudo certinho? Como é que estão as coisas? Tô morto. Desligar um pouquinho aqui a cam pra a gente ler a historinha. My dad was super supportive with my college plans. To a point. Things were okay until this terrible accident happened. I guess a forklift flipped over due to a bad axle, and it crushed one of the workers there. My dad didn't eat for days, even though he wasn't directly involved. It devastated him. Not only did it hurt the business, but it just freaked him out. He would talk in his sleep, muttering things about firing people and saying sorry. One fateful day he approached me, said that since my school search wasn't going well, I should finally be a man and take over the family business. He said one day he was going to die, and that all of his work, sacrifice, and even that man's life would be wasted in vain. I just lost it. Teenage me just exploded at the thought.
I screwed up. I said things I shouldn't have. He was having a crisis, and I pretty much spit in his face. Ok. Pô, que bonitinho, cara. Ai, ai. Ah, eu ainda não tive. Fui nesse hospital onde o pai dele tava. Was that the last time you talked to him? No, I called on holidays, and he would call on my birthday. I guess we acted like nothing ever happened, which was stupid. Didn't want to ask about his lumberyard, and I'm sure he didn't want to ask about my job search. I never went back and visited. I think the last conversation we had was about what movies we had seen and what exactly a best boy is in the credits. I thought he would be here so much longer. Ainda não tá aqui, aí já tá, meu irmão. Pra mim já tá. Ah. Tá bom. A última filha dela. Vou deixar assim aqui. In the distance, the first tree illuminated the wasteland. She couldn't go home anymore. She did the only thing she was capable of. Moving forward. My dad died alone in the middle of the wilderness. I should have been talking to him more. I should have done a lot of things differently. Já respondo. If the first tree on earth brought life with it, if it taught the birds to sing and fly and showed saplings how to grow, what could it do for us? Bonito o joguinho, meu irmão. Bonito. Cara, você não pegou desde o começo, esse jogo tem... Ai, tem umas partezinhas muito absurdas de bonita. There was a letter I received yesterday from a name I didn't recognize, with a quote I can't stop thinking about. Death is not the opposite of life, but a part of it. More and more, I'm realizing one important truth. Each of us have our own journey to the first tree. But sometimes I'm not sure I'm ready to take that first step. You already have my love.
Achei que você queria dar um timeout pra alegrar o dia de alguém. Não vai pra cá, definitivamente. História bonitinha do jogo, cara. Valeu, Drew. Tava batendo um feels bad aqui, aquele feels bad que vem e passa, sabe? Bate e passa. Dá um soco e sai correndo. Primeira árvore acorda e gentilmente pergunta se tem uma última mensagem que a raposa gostaria de dar aos filhos. E ela diz: que coisa, não? Que coisa, não? Entendi. Vocês querem escrever alguma coisa? Tem espaço. Digite a mensagem aí de adeus pros filhinhos das raposinhas, da raposinha. Uma frase curtinha, vai. Deixa vocês fazer assim, ó. Deixa eu ver se vai. Vou botar só a XD. Não, a ideia é muito grande, Morganier. Pegue o frango do fazendeiro e corre. Vai lá, dá espaço ainda, vai. Dá espaço ainda pra digitar. Mandem frases aí que vocês querem falar pra deixar pras raposinhas, as filhas da raposa. Acabou? Quer dizer algo, Drew? Pode dar ali. Pode dar ali. Pode dar ali. 17 caracteres.
What? I guess her journey was over. But I have no idea. It was only a dream. A distraction from tomorrow. I don't think dreams normally bring back to memory so many important feelings. Maybe it was just a dream, but it was also a gift. Yeah, I suppose. But tomorrow we're getting on a plane to the last place on Earth I want to be. The only person that would have made the trip worth it is gone. You're going to see him and be with him one last time before you say goodbye. I have one last quote for you by Emerson, sealed in an imaginary letter from me to you. It is the secret of the world that all things subsist and do not die, but only retire a little from sight and afterward return again. Go to sleep, my love. We have a big day tomorrow, but I'll be there with you every step of the way. Thank you. Thanks for listening. Good night, Rachel. Good night, Joseph. Acabou.